Muito bem, boa tarde, queridos associados da Abeaqua. É um prazer hoje estar aqui fazendo a abertura do nosso terceiro módulo do nosso MABA, com o tema Comunidade, Conexão e Bem-Estar no Fitness Aquático. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Mayra Schenel, aqui de Teutônia, no Rio Grande do Sul, e hoje tenho o prazer de fazer a abertura desse módulo com a professora doutora Roxana Brasil, do Rio de Janeiro. É muito orgulho da minha parte ver a Abeaqua abrindo espaço nessa nossa formação para um tema tão importante aí para mim e para a Roxana também, e tenho certeza para todos vocês que estão aqui conosco, que é o fitness aquático. O fitness aquático é uma grande oportunidade de negócio, e aí eu já estou falando com você, gestor de piscina, abra os seus olhos para essa oportunidade de negócio, porque o fitness aquático tem e merece espaço e atenção aí dentro das academias. E para os professores, o time de professores das academias que estão aqui nos assistindo hoje, a hidroginástica, o fitness aquático, o exercício no meio aquático merece estudo, merece atualização constante, e é isso que vocês vão ter hoje com essa super professora, porque Roxana Brasil nada mais é do que doutora pela Universidade de Valência, na Espanha. Ela é representante internacional da Aquatic Exercise Association dos Estados Unidos desde 2000, e no ano de 2010, ela recebeu o prêmio de profissional do ano da EA. Ela é professora de cursos nacionais e internacionais. Dá para dizer que ela já esteve do sul ao norte do Brasil, porque aqui no Rio Grande do Sul, ela já esteve. Com muito orgulho, né, Roxana? Enfim, uma professora com um currículo enorme, que nem vai dar tempo de eu ler tudo aqui, porque eu quero deixar ela conversar com vocês, que eu tenho certeza que essa tarde vai ser de muito aprendizado para os professores e para os gestores aí na área do fitness aquático. Seja bem-vinda, amiga Roxana. Muito obrigada, boa tarde a todos. Aproveito para agradecer ao grupo gestores, proprietários, professores, né, estagiários. Eu sei que a nossa plateia hoje é bem heterogênea e uma responsabilidade enorme, afinal de contas, eu estou num grupo onde tem também professores de referência do fitness aquático, e eu já começo a discutir, ou melhor, conceituar com vocês, né, o tal do fitness aquático. Por que desse fitness aquático? Então, eu entendo que o fitness aquático é um grande guarda-chuva, onde a hidroginástica faz parte desse guarda-chuva. Eu não posso hoje chamar uma aula de ciclismo aquático de hidroginástica, assim como eu não posso chamar uma aula de polidense, um aquapolidense também de hidroginástica. Então, o nome, né, a nomenclatura, o conceito de fitness aquático, ele vem nessa direção, para a gente perceber a ampliação e também melhorar a comunicação das nossas aulas. Muitas vezes você coloca lá uma hidroginástica, bota lá no chat GPT, né, no GPT, veio tantos outros nomes na cabeça, mas acaba colocando uma forma genérica para um produto que não corresponde àquilo que você está descrevendo. Então, hoje também é para que a gente perceba diferentes produtos dentro desse guarda-chuva do fitness aquático. E por que esse tema, né, comunidade, conexão e bem-estar? Eu entendo que as pessoas hoje, né, sobretudo pós-pandemia, Mayra, a gente teve aí um corte no sentido das pessoas quererem ser pertencentes a alguma coisa, ter essa sensação de pertencimento. E aí a comunidade, quem faz aula de hidroginástica, ou quem faz aula de ciclismo aquático, ela precisa perceber essa sensação de pertencimento mesmo, né? As aulas coletivas, elas trazem isso. Além disso, essa comunidade, ela também aumenta, a gente lê algumas referências, aumenta a adesão à prática, aos exercícios aquáticos. Afinal de contas, o exercício de uma maneira geral, né? O exercício, ele não começa ali na hora que você entra na piscina. Para mim, o exercício começa quando eu monto a minha mochila, quando eu anoto na minha agenda, como eu penso o tempo que eu vou me deslocar para chegar até o momento central ali da aula. Conexão,
a palavra conexão é em função da troca de experiências, não é só troca de receitas, né? Acho que a gente pode mudar essa percepção das alunas de fitness aquático, as alunas de hidroginástica, né? Mas a troca de experiências, ela também traz uma conexão social, a parte social também é relevante. E, por fim, acho que todo mundo busca não só os resultados físicos, mas o bem-estar emocional, mental e social. Nesse sentido, Mara, me ajuda para saber se eu estou aqui compartilhando a Ainda, minha apresentação. ainda não, Roxana, já vamos colocar aí. Vou pedir para as pessoas anotarem as perguntas, não é isso que você Isso falou? aí, pessoal. A Ana Maria fez a abertura aí pontualmente a 1 hora. Então, a Roxana vai estar falando conosco até mais ou menos 2h30, 2h40. Quem tiver perguntas, quiser colocar aqui no chat, eu já vou colocando elas em ordem, ou também no final pode levantar a mão e pode fazer a pergunta também. Sensacional. O meu slide está aparecendo? Ainda não, Roxana? Opa, então vamos voltar para saber o que aconteceu. Lembra de tela cheia? Foi tela cheia. Vamos voltar, então. Eu estou habilitada, certo? Sim. Eu vou cancelar e vou começar de novo. Tela cheia, compartilhar. Agora vai. Oi? Agora vai, só vamos abrir a tua apresentação. Tá aparecendo? Isso aí. Joia, a primeira coisa que eu preciso ter atenção são as estruturas de piscina. Eu, muitas vezes, bolo uma determinada aula, mas se eu não tiver detalhes importantes sobre a estrutura de piscina, eu acabo perdendo tempo, literalmente. Então, eu preciso compreender vantagens, desvantagens, limitações, detalhes que vão fazer a diferença, tanto do ponto de vista agudo da minha aula, quanto a médio e longo prazo. Tá? Então, essa é uma piscina linda, maravilhosa, mas que para uma aula de fitness aquático ela fica bem complicada, né? Vai ficar bem fria, parece lá, né, Diamantina, como o Dante descreveu aí um pouquinho antes. É uma piscina, então, para entretenimento. Essa, por acaso, é uma das maiores piscinas do mundo. Tem uma distância aí incrível, né? De 1,13 km de extensão, uma capacidade de 250 milhões de litros de água. Imagina para fazer o tratamento de uma piscina como essa. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu faço logo uma comparação ali com 8 piscinões de Ramos, então são piscinas enormes. Do ponto de vista da temperatura, a gente sabe que é importante ter uma temperatura ótima para a prática do exercício, então essa piscina tem 26 graus Celsius, aulas diferentes de vela, mergulho, caiaque, o tratamento, usam-se ali o sistema digital de sucção e filtragem, tirando água ali do mar, que é vizinho dessa piscina. Então, a gente tem piscinas específicas de fitness, por exemplo, essa primeira, ela é uma piscina de um estúdio nos Estados Unidos, eles têm ali uma previsão de atendimento de, no máximo, 5 pessoas por hora, mas uma piscina que ocupa um espaço bem pequeno, né, bem pequeno. Então, tem uma recepcionista, um instrutor, nos Estados Unidos a gente usa muito essa palavra instrutor, sugerindo ali uma aula circuitada, e ainda tem um espacinho para relaxamento nesse mesmo espaço físico, nessa mesma estrutura. Uma piscina suspensa, num modelo bem simples, né? Se eu pegar o exemplo da Canguru, é uma piscina suspensa também, aquela piscina num container, então a gente não precisa pensar nela ou construir num espaço literalmente para baixo. E essa piscina de vinil, que também acaba sendo uma tendência aí no nosso país, né? Tem bastante construções usando essa possibilidade. Uma piscina de performance, uma piscina dentro de uma universidade também americana, onde o jato d'água ele é controlado, então a velocidade com que o sujeito, por exemplo, vai nadar, a gente consegue ter um controle dessas braçadas, né? Então, isso também é bastante interessante, obviamente traz aí essa percepção de refinamento, né? Que da performance isso vai fazer toda a diferença. Eu sei que alguns proprietários já têm esse jato d'água nas suas piscinas. Primeira vez que eu tive contato com um jato d'água usando numa aula de hidroginástica foi na piscina da Estela Torreão, aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu estou falando isso uma coisa de 20 anos atrás. Então, ela já colocava isso como um auxílio, sobretudo numa piscina bem pequena. Essa também é uma piscina suspensa,
para uma aula de ciclismo aquático, uma aula estacionária, então realmente não faz sentido você ter um espaço muito grande. Então, uma característica aí de estúdio. Então, mesmo numa piscina como essa, olha, repare a escada dela, né, para fazer a entrada. Então, são detalhes que eu gostaria que também vocês observassem numa foto, numa filmagem que eu for colocar aqui, que vocês também observassem as estruturas, as diferentes estruturas. Então, eu classificaria essa piscina anterior como uma piscina nichada, assim como essa também, que numa visão de cima a gente acaba não tendo ideia que é uma piscina específica de mergulho. Então, ela está direcionada aí para mergulhadores profissionais que têm uma profundidade de 2 metros até 30 metros. Então, imagina você construir, se fosse, não sei se tem alguém aqui de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, onde tem ali o point da Petrobras, né, onde se trabalha com mergulhadores profissionais e que certamente seria interessante ter um espaço desse como treinamento. Uma piscina terapêutica, que tem uma pista de caminhada para outra modalidade relacionada ao fitness aquático, então não é uma aula de hidroginástica, não seria para uma aula de hidroginástica, mas para uma aula de caminhada, um water walking, que é uma outra modalidade. Né? Então, a gente tem aí um aqua running, só uma aula de corrida, que pode ser com os pés no fundo da piscina ou pé fora, assim como uma aula só de caminhada. E nesse complexo aí, é uma piscina de Porto Alegre, essa foto. Nesse complexo também tem uma outra piscina com uma outra temperatura mais voltada para hidroterapia, né? Então, são condições aí interessantes que a gente precisa compreender. E eu vou ter que tipo de estrutura? Aulas rasas, ou seja, shallow water, já fica aí as duas palavrinhas para quem gosta de fazer suas buscas, né, palavras-chave, shallow water ou deep water. Se eu penso em piscinas rasas, né, se eu penso em aulas para piscinas rasas, a profundidade ela vai de 1 metro a 1,40 m. Então, se houvesse a possibilidade de ter discretamente essa diferença de profundidade, você teria todos os programas praticamente relacionados às aulas rasas, ou seja, de shallow water, para além de você acomodar com mais conforto diferentes estaturas. E se você tem uma piscina de deep water, né, vale lembrar que eu estou falando aqui essas referências de profundidade em relação ao mundo ideal, tá, pessoal? E aí você vai cruzando com a realidade que vocês têm. Relacionando ao deep water, eu precisaria de, no mínimo, uma profundidade de 1,60 m, né? O ideal que fosse até 1,80 m, para que o sujeito fizesse todo o treino exatamente na posição vertical. Quando eu digo todo o treino, para que ele se acomodasse, né? Quando tivesse que ficar na posição vertical, ele pudesse ficar em pé na água, sem qualquer toque, sem qualquer adaptação de toque de fundo de piscina. Outra variável importante é se ela é aberta ou fechada. Então, eu trabalho numa piscina que tem essa possibilidade de abertura de teto, o que dá muito conforto, sobretudo nessa época do ano, que a gente já vai mudando as temperaturas externas, né, já tem a chuva. Então, essa possibilidade, né, híbrida, digamos, ela dá bastante conforto, mas tudo isso para a gente compreender que a estrutura, ela realmente vai fazer diferença. Então, eu fiz aqui um raio-x da piscina, coloquei aqui no sentido de chegada, né, qualquer lugar que eu vá trabalhar, ou mesmo na piscina que eu conheço, olha que eu trabalho na Velox desde 2009, então, mesmo a piscina que eu conheço e reconheço, eu chego pelo menos 10 minutinhos antes, né, para fazer esse raio-x, esse checklist. Observo a profundidade, mesmo sabendo lá qual seria a profundidade, mas pode ter um dia atípico de diminuição de nível de água, eu preciso saber disso, né, antes de começar a minha aula. O tamanho, né, eu preciso compreender quantos alunos cabem naquela piscina,
né? Então, hoje a gente tem aí, por exemplo, os aplicativos, dando a quantidade de alunos, né, por cada aula. Então, quantos alunos cabem na sua piscina que te trazem conforto, né, e correlaciona com a quantidade de materiais disponíveis. Então, uma coisa acaba levando a outra. Checar o acesso, como é que é essa entrada e saída da piscina, se isso tem aí acessibilidade para todas as pessoas, barras de apoio para a execução dos movimentos, para que eu não precise colocar sempre a mão apoiada ali no deck, o tipo de construção, a gente mostrou aqui algumas, qualidade da água, sempre importante para o aluno, se em algum momento relatar coceira, desconforto, ardência nos olhos, para que você entenda o que está acontecendo nessa água. Então, a gente precisa saber, basicamente, alguns itens relacionados à qualidade da água. Da temperatura, né? Temperatura sempre um problema, para qualquer piscina, para qualquer lugar do mundo, é sempre a mesma discussão. Verificar os vestiários, então, eu gosto de saber se os vestiários, as águas, né, sei lá, a água está ok, o espaço para tomar banho, se está limpo, eu sempre dou uma olhadinha, você gasta 30 segundos, 1 minuto para fazer esse check, se tem bebedouros no entorno, né, se tem um isolamento elétrico ali, já tive alguns acidentes com bebedouros no entorno de piscina de hidroginástica, né, porque espirrou, porque encheu e a tomada estava baixa, enfim. Se o espaço no deck, né, no entorno do deck, é adequado para o professor demonstrar os seus movimentos, você não tem nenhum risco, então, falo isso por questões próprias, né, de já ter escorregado, já ter caído, de não ter espaço para demonstração, e ainda em relação ao armazenamento dos equipamentos, onde é que você coloca os equipamentos. Muitas vezes, os equipamentos ficam tão embolados que o professor fica, pode ser com preguiça, pode ser sem condições de chegar naqueles equipamentos, porque ele está atrás daquele armário que tem uma caixa na frente, ele não consegue pegar o espaguete. Ah, não, Roxana, mas o espaguete é fácil porque é leve, tá? Ele não consegue pegar a bicicleta, não consegue pegar a esteira. Então, tudo isso é importante que você faça uma previsão, né, para que você ofereça também conforto, né, para o seu professor na hora de organizar o treino, certo? Dando sequência a essa estrutura, ao que eu julgo, né, interessante, necessário para você dar uma aula de excelência, a caixa de som, que tipo de sonoridade você vai oferecer ali no entorno da piscina, né? Se vai ter microfone ou não, o microfone é questionável, né? Eu gosto bastante do microfone, mas muitas vezes ele não é possível no dia a dia, uma vez que você dá aula com mais 2, 3 professores nas aulas simultâneas. Então, às vezes isso não é possível. Cadeira para demonstrar, então, na foto aí a gente tem uma cadeirinha, mas pode ser uma cadeira de bar também, uma cadeira mais alta, para você fazer as demonstrações de movimentos. Um tapete antiderrapante, é interessante, derrapante e também com um amortecimento para demonstração dos movimentos. Da sua indumentária, professor, é importante que você tenha um tênis que te dê conforto, segurança, que amorteça também o impacto na hora das demonstrações, que você tenha uma roupa confortável, lembre-se que o professor está no deck, na maioria das vezes, é lógico que ele pode trabalhar dentro d'água também, mas ele está no deck e as pessoas estão te olhando literalmente de baixo para cima, então é muito importante que você tenha uma roupa confortável para essa demonstração dos movimentos, né? E pensando em recursos para as aulas, se você vai trabalhar com ou sem equipamentos. Então, se esse número de equipamentos está compatível com o número de alunos aí disponíveis na sua piscina. Então, nesse rápido vídeo, a gente consegue enxergar aí os diferentes equipamentos numa aula, é um modelo de aula circuitado. Eu preciso de uma piscina com tamanho interessante, afinal de contas, são grandes equipamentos, né? Então preciso de espaço aí para que isso fique bem seguro também,
no ponto de vista de não cair o equipamento em cima de ninguém, né? E na profundidade para acomodar os equipamentos. Olhando aqui, só mais um detalhe sobre esse vídeo, é sobre a profundidade quando se coloca os grandes equipamentos. Então, a linha d'água, ela precisa estar entre a cintura e o processo xifoide. Então, entre a cintura e o peitoral, eu vou ter o aproveitamento do equipamento, segurança e os alunos motivados aí para fazerem essa aula. Então, mais um reforço aqui sobre essa estrutura, quando a gente observa o nível d'água. E quando a gente também faz essa correlação com a maioria das piscinas brasileiras, né? A maioria tem uma profundidade igual, de 1,40 m, acaba virando um padrão, né? 1,30 m, 1,40 m. E aí, pensando na estatura do brasileiro, a gente vai entender que esse aluno, em geral, vai estar com a água na linha ali do peitoral, na linha do peitoral, tá? Então, se eu tenho águas mais rasas, eu vou perceber mais o trabalho em membros inferiores. Entretanto, se eu trabalho com a água na linha ali da cintura para cima, eu vou ter, em função da flutuação, eu vou ter uma ativação maior, né, dos músculos do core, do tronco, né, e uma menor percepção de trabalho de membros inferiores. Então, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo é bem frequente um pedido para trabalho de perna, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, o pessoal quer membros inferiores, pedem membros inferiores. Então, se eu trabalho com uma piscina que vai de 1,30 m a 1,40 m, e pensando nessa estatura, eu encontro aí uma dificuldade, óbvio que a gente vai discutir aqui ações para diminuir essa desvantagem, digamos, ou essa dificuldade, para trabalhar membros inferiores, certo? Então, bastante carinho aí, de novo, estrutura, profundidade, todo aquele check que a gente fez, de que maneira você está trabalhando e atendendo também a expectativa dos seus clientes em relação a esses detalhes estruturais. Além disso, quanto maior o nível da água, maior a minha flutuação e maior a minha atenção para esse alinhamento postural. Então, lembrando que o centro de gravidade está mais ou menos ali na linha do quadril, e quando eu entro na piscina, eu tenho um centro de flutuação que fica mais ou menos na linha do processo xifoide, mais ou menos ali na linha do peitoral. Então, a ideia é que eu trabalhe os movimentos dentro dessa proposta de alinhamento, tanto do centro de flutuação quanto do centro de gravidade. Obviamente, mulheres, né, se eu pegar ali, dependendo do gênero e da composição corporal, mulheres têm a tendência de ter um acúmulo de gordura nos quadris e membros inferiores, então eu tenho que levar isso em consideração também para ter atenção a esse alinhamento postural, e ainda pensando também na composição corporal, né, afinal de contas, a gordura, ela tende a flutuar mais do que a massa magra, então são detalhes para você, na hora de promover um equipamento flutuante, dentro de uma profundidade, onde o aluno está com a água, sei lá, na linha do ombro, e você entrega um espaguete na mão, de que maneira você vai organizar esse alinhamento postural, né? Vai promover esse alinhamento postural. Então, mais uma vez, só dando aqui um highlights para o quanto que a estrutura, o quanto que a organização da sua piscina vai interferir de forma aguda na performance da aula, na conduta do seu professor, né? Então, uma riqueza de detalhes aí para a gente fazer essa previsão. Então, nesse sentido, esse seria o meu primeiro item para que a gente tenha atenção, desde os proprietários até o estagiário. Atenção à estrutura da sua piscina. Feito? Anotem suas perguntas para a gente conversar, né, se ficou alguma dúvida em relação à estrutura. O segundo item, é óbvio que é bem relevante, é o público-alvo.
de que maneira está o comportamento dessas pessoas que frequentam a hidroginástica, tá? Então, de acordo com o Rafael, eu coloquei a licitação do ano passado, numa conversa da Abeaqua, ele trouxe exatamente essas informações, né? A quantidade de piscinas no Brasil, a gente aí é o segundo do mundo com a quantidade de piscinas, provavelmente esse item, se teve alguma atualização esse ano, de qualquer forma está próximo a esse número, e comparado aos Estados Unidos, olha, o primeiríssimo lugar, ele tem ali mais de 10 milhões de piscinas, né? Só para a gente ter noção aí quantitativa. De qualquer forma, de acordo com a ANAP, a gente teve aí uma quantidade significativa de novas piscinas instaladas no ano de 2022. Eu também não tenho um relato mais recente dessa quantidade de piscinas. O fato é que a gente tem muita piscina, né? E será que essas piscinas são só voltadas para a natação infantil? A gente também sabe que a natação infantil é o carro-chefe das piscinas brasileiras. Mas por que não, né, dar atenção a esse público que cresce incrivelmente, que precisa de mais acolhimento? Acho que seria essa palavra, tá? Então, no ponto 1, seria esse panorama quantitativo, pensando no nosso público-alvo. No número 2, né, a valorização das atividades aquáticas como complemento de outras atividades. Por exemplo, a gente lá na academia onde eu tenho o Aqua Brasil, tem as aulas de corrida para amadores, né? Então, olha que interessante você poder aumentar o volume de treino desses corredores amadores, né, de 40 a mais, 50 a mais, com uma corrida na piscina. Afinal de contas, a gente tem uma diminuição de impacto importante, uma preservação das articulações e uma manutenção do treino cardiovascular, cardiorrespiratório. E aí, imagina na planilha de treino desses corredores, você ter um dia na piscina, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Em termos de produtos, né? Esse item 2, ele dá margem a essa complementação. E o número 3 é a geração prateada. Acho sensacional e estou vivendo muito fortemente essa geração prateada. Eu tenho, em média, dos meus alunos, a média de idade de 70 anos, e não são mais os 70 anos do século passado. Está muito diferente. Essas pessoas têm propósitos, essas pessoas estudam. Eu tenho uma aluna de 74 anos que está na 5ª universidade, agora ela está fazendo biomedicina, não quer parar de estudar. Enquanto a neta faz psicologia na PUC, ela está ali fazendo biomedicina, e programa viagens, tem namorado, enfim, são diferentes propósitos de vida, né? E aí a gente vem para o quantitativo, quer dizer, entender, compreender se isso é um fenômeno, eu particularmente, se é um fenômeno que está acontecendo só na minha aula, no meu grupinho, ou se isso é um reflexo do que está acontecendo no mundo de hoje. Então, a gente tem aqui esses dados, se eu pegar aqui, ó, 33% da população brasileira, ela é idosa, né? Então, de 2023, certamente 2025, esse número será outro. A gente tem uma previsão de ser o 5º país do mundo em número de idosos, então, numa visão macro, uma comparação macro. E, em 2060, a gente vai ter mais idosos do que jovens. Então, de que maneira você está se comunicando com essas pessoas? A comunicação que você fazia para uma pessoa idosa não pode ser mais a mesma que você fazia no século passado. Então, a gente sabe que a hidroginástica, né, ela é um potencial para esse público. E eu extrapolo, eu acho que é um potencial para qualquer público. Se eu pegar uma mazela, não sei como é que estão aí os relatos, né, nas academias, nas cidades de vocês, mas se eu pegar aí uma mazela articular, as pessoas estão reclamando muito de dores e desconfortos no quadril. Antigamente era joelho, lombar, ombro. Hoje o quadril, pelo menos para mim, aparece muito mais quadril, uma proporção de 5:1 para um joelho. É incrível. Por quê? Porque as pessoas estão mais sentadas. Mesmo em repouso, elas estão sentadas. Ontem eu fui dar aula para uma cliente que faz aula de musculação e hidroginástica comigo, um cliente de personal.
o médico pediu repouso por conta do quadril, uma artrose no quadril. O repouso, pergunta para ele se a gente não pode fazer uma aula na piscina. E aí ele autorizou a fazer aula na piscina. A gente ainda precisa ter esses argumentos diretos, argumentos diretos com os médicos, né? Então, pedi, né, gentilmente, que ela fosse liberada a treinar na piscina, porque ficar em casa sentada, achatando aquele quadril, vai acabar contribuindo para o desconforto e para o medicamento, né? Então, são coisas que eu acho que a gente precisa ter atenção. De que maneira eu estou me comunicando com essa geração prateada que tem novas percepções, novas considerações. Coloca um vídeo aqui para vocês, tá sem som mesmo, tá? Da professora Gaia, eu ando recebendo diariamente aí o vídeo da professora que viralizou, né? Como se fosse uma aula inovadora. Então, essa é uma aula de 2022, anotei aqui, 2022 para vocês. Ela numa piscina italiana, dando a mesma coreografia que está rodando nos vídeos, tá? Então, reparem, uma piscina aberta, tem gente que está conseguindo seguir, tem gente que não, tem criança, né? Uma aula de clube, tem mãe com criança no colo, tem gente que está atenta, seguindo o ritmo dela, mas é uma aula coreografada, uma aula que deu início lá nos anos 80 das aulas de hidroginástica. As aulas de hidroginástica, elas começaram com aulas coreografadas. Eu me refiro ao fitness aquático, né? A coisa do fitness. A gente tinha também as corridas na água, as caminhadas, tinha até bicicleta lá nos anos 60, 70, mas enfim. Do ponto de vista comercial, as aulas coreografadas foi o primeiro produto que entrou nesse cenário, e em especial aqui no Brasil. Tá? Então, é uma aula rápida, é um estilo rápido italiano, é muito importante, né? Porque a gente recebe esses vídeos com um corte. Parece que aquilo ali é verdade absoluta. Então, uma professora que é italiana, italiano adora hidroginástica, né? Eu estou falando das pessoas jovens, né? 30 a mais, fazendo as aulas, e adoram coreografia. É um estilo de treino, né? Então, não tem certo nem errado. É só para a gente compreender historicamente de que maneira isso acontece. E naquele vídeo que está viralizado, as pessoas estão altamente condicionadas e treinadas, fazendo um movimento, né, que já reconhece de longa data da professora Gaia. Tá? Joia, era só para a gente dar uma observada nesse ponto. Do outro ponto é sobre a temperatura. Então, como eu falei para vocês, né, em termos de estrutura, existe uma temperatura ótima para se fazer a hidroginástica. Então, reparem que ali na hidroginástica, de acordo com a EA, ela sugere de 28 a 30 graus. Já no Manual de Hidroginástica, um documento brasileiro, né, muito legal, que saiu do grupo do Cruel, que saiu em 2022, a temperatura, uma temperatura tendenciosa, né, quem escreveu ali foi a maioria das pessoas do Sul, depois a Mayra se defende aí no momento que ela puder fazer isso, mas a temperatura está ali de hidroginástica de 30 a 32,5, certamente não será a mesma lá no Amapá, né? Então, é muito importante que a gente tenha o dado teórico dessa temperatura ótima para a prática do exercício, mas saber também das dificuldades que a gente vai encontrar, sobretudo nas piscinas que são multidisciplinares, aquela piscina que é para natação infantil, natação adulto e para hidroginástica, né? E para o personal de hidroterapia, né? De terapia aquática, na nomenclatura mais moderna. Então, é muito importante que a gente saiba transitar e entenda as dificuldades relacionadas à temperatura. Afinal de contas, temperatura é absolutamente individual, né? Então, a termorregulação ela é altamente individual. Então, a troca de água, de calor no praticante, né, do praticante de hidroginástica, ela se dá por condução. Então, o sujeito entra ali na água, ela tem a transferência de calor da água para o próprio corpo que está entrando ali na piscina. Ela se dá por convecção. Toda piscina aquecida, ela tem uma entrada de água quente e uma entrada de água fria. Então,
essa mistura de diferentes temperaturas, ela se dá por convecção. E como a gente está falando de hidroginástica, né, e aí se eu pensar numa aula de hidroginástica convencional, a cabeça está do lado de fora, e a cabeça é o lugar que mais esquenta literalmente, né, então a troca de calor, ela vai se dar por evaporação, beleza? Então, por evaporação. É por isso que as toucas de silicone, elas são contraindicadas para as aulas de hidroginástica, né, para as aulas relacionadas ao fitness aquático. Então, o ideal é que você trabalhe com toucas de elanca, de lycra, de algodão, enfim, toucas mais leves, um boné, uma viseira. Então, repare que também nos vídeos que eu vou colocando aqui, especialmente os vídeos internacionais, você não vai enxergar muito o povo de touca, porque isso não é um pré-requisito como é, por exemplo, para a gente, né, aqui no Brasil. Tem que usar a touca antes de entrar na piscina, para fazer a atividade. Joia? Então, fica com esse recadinho. Quem sabe isso aqui já seria uma forma comercial de você já fazer ali um agrado com o seu cliente, né? De você dar de presente uma touca no momento da inscrição, da renovação, enfim, ou na mudança de estação do ano. Você vai criar aí um produto para fazer essa organização relacionada à touca, certo? Então, estou aqui comentando sobre algumas propriedades, né, físicas da água. Falei da temperatura e agora da flutuação. Como eu falei para vocês, a estrutura vai impactar agudamente nesse formato de aula, né, na conduta do professor, na performance da aula, e a flutuação, uma propriedade física bastante importante, ela obviamente vai estar presente, né, entrou na piscina, ela vai estar presente, mas ela vai ter diferentes interferências de acordo com os diferentes níveis de água, com os diferentes níveis de profundidade. Então, se eu tenho ali a água mais ou menos na linha do ombro, e eu estou fazendo a aula numa piscina salgada, tá? Se o sujeito tem ali um peso corporal total de 100 quilos, ele vai ter um peso hidrostático bem diminuído. Então, a percepção de peso corporal dele, ele vai ser bem menor em função do gradiente de imersão, né? Em função do quanto que essa linha d'água vai estar no corpo dele, certo? Então, se eu quero uma aula de maior esforço de membros inferiores, eu preciso trabalhar com as águas mais rasas. Entretanto, se eu quero um ótimo trabalho de core, se eu quero um ótimo trabalho de centro de corpo, eu posso trabalhar com as águas, com o nível de água um pouquinho mais alto. Se eu quero diminuição de impacto para as articulações, nível de membros inferiores, nível d'água mais alto. Né? Se eu quero um impacto zero, eu trabalho sem tocar o fundo da piscina. Então, perceba, a flutuação, o ideal, né, que a gente pudesse ter diferentes profundidades para justamente brincar, jogar com essa propriedade física da água chamada flutuação. Beleza? A outra propriedade física que eu destaco é a pressão hidrostática. Então, quanto maior a profundidade, né, maior a percepção dessa pressão no corpo. Ela é interessante? Muito interessante. Afinal de contas, estimula aí a circulação periférica, tem uma sobrecarga natural para a musculatura envolvida com a respiração, então ela aumenta aí em torno de 60% o esforço nessa musculatura respiratória, né, o esforço que o sujeito faz para colocar o ar para dentro, e também ajuda, facilita aí o retorno venoso, trazendo assim um pouco mais de conforto de uma maneira geral. Então, muitas vezes eu tenho assim uns alunos que chegam cansados do trabalho, ou gestantes, e está indisposta para treinar forte, mas eu incentivo de qualquer forma que ela vá à piscina justamente para ter o benefício, por exemplo, da pressão hidrostática. Então, uma vez estando na água, ela também tem os benefícios em função dessa imersão parcial, né? Afinal de contas, está com a cabeça aí do lado de fora. Então, essa pressão da água, olhando aqui esse quadrinho clássico de um livro da hidroterapia, eu gosto muito,
dessa visualização, essa primeira coluna é um sujeito com o corpo fora d'água, essa segunda com o sujeito dentro d'água, com a água na linha ali dos ombros. Então, o sangue, em função da pressão hidrostática, tem um redirecionamento para a região central do corpo, né? Então, o volume cardíaco, o volume de sangue chegando no coração, ele é também aumentado. Portanto, o volume de ejeção, o volume a ser colocado para fora d'água, ele também é aumentado. Ora, se tudo isso está acontecendo, eu compreendo que o trabalho cardíaco, ele tende a ser menor, né? Afinal de contas, o ambiente, ele já está proporcionando aí essa facilitação, né, no sangue, né, do sangue sendo redirecionado para a região central do corpo. Portanto, é uma explicação inicial para a gente compreender que, para a mesma intensidade, a frequência cardíaca na água, ela tende a ser mais baixa, certo? Nesse sentido, a gente começa a pensar também de que maneira vai ser possível o controle de intensidade. Como é que eu prescrevo o controle de intensidade no meio líquido? Isso aí é um dos, vou dizer, é uma das dificuldades que a gente tem para controlar melhor, planejar e controlar melhor os exercícios na água. Então, a gente vê uma galera não usando nada, ou usando só um talking test, fazendo teste da fala. Usar o frequencímetro é interessante, mas eu não consigo para todos. Consumo de oxigênio só no laboratório. Limiar anaeróbico junto com PSE talvez fosse aí uma possibilidade, tá? Então, de acordo com esse artigo, de uma revisão aí sistemática, né? Aliás, eu sugiro para quem gosta de ler artigos, toda vez que for fazer uma leitura, que busque os artigos de revisão sistemática, porque ele um artigo já pegou tantos outros e já fez a operação pente fino. Então, é uma ótima forma de você fazer uma leitura adequada, né? A partir de um documento como esse, tá? Então, nesse documento, a meta-análise, né, demonstrou que os parâmetros de VO2, de consumo de oxigênio e frequência cardíaca apresentam valores mais baixos nos protocolos aquáticos do que nos protocolos terrestres. Portanto, a percepção subjetiva de esforço, né, uma ferramenta barata, aplicável, de fácil entendimento, parece ser recomendável e intercambiável aí, pensando em intensidades, nos dois ambientes. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu criei uma escala de percepção de esforço específica para ciclismo aquático, onde eu tenho o limiar aeróbio e anaeróbio. Então, ali no 3, 4 seria o limiar aeróbico, e naquele pontinho ali no número 8, naquele pontinho de deflexão, seria o limiar anaeróbico. Então, limiar aeróbio para os treinos contínuos mistos, para os treinos de fartlek, seria a previsão para que o meu aluno de ciclismo aquático trouxesse a informação. E para as aulas intervaladas, as aulas de HIIT, os tabatas, eu miraria ali naquele ponto de deflexão ali no treino próximo do limiar anaeróbico. Vale ressaltar que todas essas escalas, novas escalas, que existem muitas, né, todas são balizadas com a escala ouro, que é a escala de Borg de 6 a 20. Tá? Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, eu tenho a escala para treinamento de força, para criança, para ciclismo outdoor, para cadeirantes, para idosos, enfim, zilhões de possibilidades para controle de intensidade. Nesse sentido, o que isso implica? Se você não está com nenhuma ferramenta para controle de intensidade, você precisa achar uma alternativa, né? Então, a gente está aqui citando uma possibilidade para que você amarre melhor a conduta da sua aula, os resultados, o foco dos alunos, né? Tudo isso vai ser uma interferência muito, muito positiva no momento que você
introduz esse tipo de ferramenta, tá? Só beber uma aguinha aqui, pessoal. Dando continuidade, todo mundo sabe aqui, ou a maioria pelo menos, né, sabe que eu sou apaixonada por equipamentos e fico buscando aí pelo mundo diferentes ferramentas, olho o que está acontecendo em terra e trago para a água, enfim. Então, a gente vai trazer aqui uma classificação desses equipamentos e você vai julgar se é interessante ou não para a sua comunidade, para os seus programas, para os seus clientes, se vale a pena ter equipamentos ou não, tá? Então, eu vendo sempre a ideia de que o aluno, o cliente, ele gosta de ser surpreendido. E os equipamentos acabam sendo uma ótima possibilidade para isso acontecer, tá? Então, reparem aqui essa senhora, feliz e contente, já está no sorriso fitness, está de boa, fazendo um clássico, um polichinelo, né? Usando também um equipamento clássico da hidroginástica, que é uma ferramenta flutuante. Então, um flutuante com uma densidade alta, vai observando, flutuante com uma densidade alta, então ela precisa ter para fazer um alinhamento postural, acaba sendo comprometedor, né, porque tem que manter o equipamento embaixo d'água, essa seria a previsão. Se eu estou com equipamento flutuante, eu estaria abaixo da linha d'água. E trabalhar com o equipamento mantendo amplitude ótima também para o determinado movimento. Então, nesse polichinelo, ela não consegue fazer uma amplitude interessante. E a posição dos joelhos também parece estar inadequada. Repara que ela está na ponta do pé, ela está se esforçando para botar o equipamento dentro d'água. E é isso que acontece com a maioria dos nossos clientes, a maioria dos nossos programas. Por quê? Porque só tem flutuante. Tá? Então, essa é uma reflexão, não é uma crítica, veja bem, é uma reflexão. Comece a olhar agora para as suas prateleiras, né, e observe se quais equipamentos, né, quais categorias você está investindo mais. Então, dos flutuantes, a gente tem aí uma previsão do equipamento flutuante de assistência, quando eu empurro o equipamento para a linha d'água, de resistência, quando eu empurro ele na direção do fundo da piscina, ou ainda de fixação, quando eu coloco um colete, por exemplo, para fazer uma corrida na água sem tocar o pé no fundo da piscina, certo? Dos grandes equipamentos no Brasil é bem complicado por conta dos espaços. Lembra lá do nosso início de bate-papo sobre as estruturas? Né? Qual espaço você designou, deixou ali disponível para colocar equipamentos de fitness aquático, equipamentos de hidroginástica, plataformas de natação infantil? Então, tudo isso tem que estar dentro de uma previsão estrutural. Tá? Roxana, eu melhorei, eu mudei o serviço no meio do caminho, eu já tinha minha piscina, então, de qualquer forma, revisite, né, esse espaço para que você tenha mais qualidade, inclusive no armazenamento e na manutenção desses equipamentos. Coloquei aqui a esteira, para quem faz, adora essa esteira, é uma esteira nacional, onde é uma esteira mecânica, onde eu faço força nessa lona para trás. Então, é um trabalho bem interessante para essa cadeia posterior. No primeiro vídeo que eu coloquei aqui, tinha ali a esteira em movimento, só para a gente ter noção. Ela é dobrável, então ela fica na posição em pé, o que é bastante interessante. Alguns outros vídeos vão aparecer essa esteira, e aí vocês vão rapidamente identificar no vídeo. De qualquer forma, reforço, reitero, usou grandes equipamentos, sobe nos equipamentos, quais grandes equipamentos? No jump, numa esteira, numa bicicleta, no step, sobe nesses equipamentos e o nível da água tem que estar entre a cintura e o peitoral. Esse seria aí a altura ideal. Repare aqui esse equipamento, que é um Moonwalker, é de uma marca italiana, mas não é isso só que eu quero que vocês vejam, não. Reparem, reparem o ponto de acrílico
olha, por onde vai descer o equipamento. Olha que legal. E você não danifica nem o equipamento, nem a piscina, tá? Então, esse vídeo, na verdade, não foi para chamar atenção para o fundo da piscina, para o Moonwalker, que já existe aqui no Brasil, tá? Mas para o cuidado na hora de colocar o equipamento dentro d'água. Fechado? Essa seria aí a dica. E vocês viram também nesse vídeo o espaço ali da esteira colocada no cantinho. Ainda sobre grandes equipamentos, a gente tem a bicicleta aquática que já está no Brasil há mais de 20 anos, tá? Então, é realmente um programa que ficou em algumas piscinas, algumas academias, outras desapareceu, não funcionou mais. E aí a gente se pergunta se é um problema da modalidade do programa, se é a falta de professor especializado, interessado no programa, se é a falta de estrutura para guardar, né? Vários questionamentos para essa bicicleta. Eu mesma, recentemente, ressuscitei as bicicletas que estavam paradas no programa da academia onde eu trabalho. E tenho só 6 bicicletas para atender um grupo de 12, 13 pessoas. Eu tive que montar uma aula circuitada, tá? Então, é uma saída ótima, tá? Porque é um equipamento, é um programa muito interessante. Eu sou muito suspeita, né? Mestrado e doutorado nesse assunto, sou muito suspeita para falar de ciclismo aquático. De qualquer forma, as bicicletas, elas estão robustas, tem essa menorzinha, mas elas estão robustas, não precisa mais de sapatilha, que isso era para algumas bicicletas, isso ainda é um problema do cliente ter o seu próprio equipamento, mas, de novo, vai esbarrar na estrutura para armazenamento de uma bicicleta como essa. Então, nesse vídeo, só para a gente visualizar aqui algumas manobras, tá? É a bicicleta original, a bicicleta italiana, da Hydro Rider. Todas as outras bicicletas que surgiram no mundo se inspiraram nessa, mesmo que tenha um design diferente, não importa. Os caras estão no mercado até hoje muito bem, tá? Muito bem pelo mundo inteiro. Tem aí o microfone à prova d'água com o professor, essa é uma aula inglesa que a gente está vendo, praticantes só de ciclismo aquático, então, para reforçar aquilo que eu falei logo na minha abertura, né, eu não posso chamar isso de hidroginástica. Daí o guarda-chuva de fitness aquático, uma vez que várias atividades entram aí nesse espaço, certo? E para essa modalidade, para esse programa, existem manobras e posições corporais diferentes. Então, eu tenho ali a figurinha, né, representado com o número 1, número 2 e número 3. Então, essa pega 1, pega 2 e pega 3 é muito semelhante ao ciclismo terrestre, indoor terrestre, tá? Muito semelhante. A posição 4 e a posição 5, elas são específicas do ciclismo aquático. Então, a posição 4, o sujeito continua com o pé na pedaleira e o corpo vai para trás da bicicleta, simulando aí uma bicicleta horizontal, tá? Para além de manobras com os braços. E a posição 5, o sujeito pedala em pé, sem segurar no guidão, usando aí as mãos livres, tá? Outro diferencial dessa atividade é você usar os membros superiores para trazer aí uma recuperação ativa para membros inferiores, ou ainda para trazer uma ludicidade ao programa de ciclismo aquático, certo? Do jump, né? O jump, outro equipamento muito bacana aí dos grandes, da categoria dos grandes equipamentos, e nesse vídeo a gente reitera a saída das molas, tá? Das molas. Então, só para a gente visualizar. O jeito de colocar também o equipamento na água, isso aí é importante, muitas vezes a gente fica na dúvida como é que coloca o equipamento, isso é bem leve, né? Mas com muito carinho, eu, em geral, entrego para os meus alunos. E a saída das molas, trocando aí por essa corda elástica, ajudou muito na manutenção.
muitas vezes você perdia um equipamento, ele ficava encostado porque não tinha a mola para trocar, tá? Então, com esse tipo de tecnologia, está muito mais interessante. Inclusive, para utilizar com outros clientes, né? Eu vejo aí no Instagram aulas, né? Até meus colegas também de natação infantil, aulas com jump em cima das plataformas, enfim. Sem as molas, isso está muito mais seguro. Se eu pegar um idoso com, sei lá, um pé diabético, enfim, e sem as molas também me traz um pouquinho mais de segurança. Então, são detalhes que a gente já pode começar a modificar para melhorar aquilo que a gente preserva tanto, né? E que o ambiente aquático é ao concurso, nesse sentido que é a segurança, né? Técnica e segurança é uma das coisas que a gente preserva bastante. Além disso, a gente tem aí esse vou colocar aqui esse circuito, né? Não é essa palavra que eu queria trazer, mas também não é gaiola, a gente precisaria de 4 dispositivos para a gente observar. Enfim, esse aglomerado, que é a barra do Aquapoly, né? A barra do Aquapoly, a plataforma do Aquapoly, que serve também para o step, e ainda uma barra horizontal emendando um no outro para fazer uma estação, essa palavra que eu queria, como se fosse uma estação, né, de equipamentos dentro d'água, tá? Além de um saco, você repara ali um saco que eu também posso colocar, o saco não afunda completamente, ele tem uma espuma específica que faz com que ele fique metade dentro d'água, metade fora d'água, e aí eu faço alguns gestos de luta, mudando também a dinâmica da minha aula, tá? Então, é uma estação bem interessante, bem completa. De qualquer forma, fica aí a visualização de uma aula específica de Aquapoly, específica de Aquapoly. Então, esse é um produto que entrou, tem mais de 10 anos aí no Brasil, com essa característica última da última foto, né, que seria ali um 3 em 1, o poly, a plataforma que serviria para step, e ainda o saco de box, né, trazendo aí uma multifuncionalidade para o meu equipamento. E se eu tiver 2, com uma barra, com um travão, ainda faço uma estação para esse equipamento, tá? Show de bola. Só para a gente visualizar. Então, para quem gosta de coreografia, seria uma opção. Para quem gosta de um bom trabalho de membros superiores, de centro de corpo, o Aquapoly, ele é uma ferramenta interessante. Dos equipamentos específicos de arrasto, tá? Então, eu particularmente gosto mais dos equipamentos de arrasto do que os flutuantes. Pensando lá no alinhamento postural, isso me traz muito mais conforto para direcionar a aula para os meus alunos. E se eu quero trabalhar força potente, força resistente, os equipamentos de arrasto, eles são bem interessantes. Obviamente, eu posso fazer um ótimo trabalho sem qualquer equipamento, né? É sempre importante deixar isso registrado, mas, de novo, o cliente gosta dessa magia aí dos equipamentos, tá? Então, os equipamentos de arrasto seria interessante. Assim como os elásticos. Eu tenho elásticos de membros inferiores, esse eu estou usando bastante, essas mini bands aqui, específicas, mais largas, né? Que não rolam na perna como as bandas elásticas anteriores. E essas aqui, por acaso, são específicas para água, né? Ou seja, mais resistente ao meio aquático. Então, eu estou usando com bastante frequência as meus alunos, né? Tem homens também, estão dando ali estrelinhas na utilização desses equipamentos pela rapidez de se colocar, pela possibilidade de ter 3 cargas diferentes e pela eficiência também, tá? Então, enquanto professora, eu fico muito satisfeita em achar um equipamento para membros inferiores interessante, porque eu imagino, estou aqui compartilhando a dificuldade que eu tenho e que provavelmente muitos têm também, de achar uma caneleira bacana, confortável,
para os nossos alunos aqui no Brasil. A gente encontra muita coisa lá fora, mas aqui no Brasil a gente ainda está buscando essa alternativa aí interessante. Então, os elásticos, ele tem, então, de membros inferiores e membros superiores, como está ali colocado, né, com características biomecânicas muito semelhantes ao utilizado em terra. Então, eu aprovo muito a utilização e investimento no equipamento como esse para trabalhos localizados, para trabalhos de força resistente aí dos nossos alunos. Dos equipamentos de peso é uma controvérsia, tá? Porque muitos acham um absurdo ter esse peso dentro d'água, uma vez que dentro d'água o peso hidrostático desse equipamento vai ser menor. Entretanto, eu tenho um cenário de profundidade, a mesma profundidade para todas as estaturas. E se eu penso que eu tenho muito mais mulheres frequentando as aulas do que homens, muito mais mulheres menopausadas frequentando do que homens, então uma gordura central esperada, uma estatura brasileira, uma média de 1,58 m, 1,60 m, para uma piscina de 1,40 m, essas pessoas, esses corpos, pensando em composição corporal, esses corpos tendem a flutuar. Então, equipamentos desse tipo, ele me dá um pouco mais de fixação e muitas vezes melhora na qualidade da execução dos movimentos. Então, por isso, eu acho interessante a utilização desses equipamentos. Outra categoria são os equipamentos híbridos, que servem tanto para a terra quanto para a água, ou ainda dentro d'água como um flutuante. Se eu coloco água dentro desse Aquabel, ele tem um peso de até 5 quilos, ou seja, vai mudar a dinâmica de aula, né, no exercício proposto. Então, são ferramentas aí mais recentes que eu gosto bastante, assim como esse Aquaturbo, né, que tem aí de 4 até 7 quilos de peso aí nesse plástico. Coloquei ali a foto da caixa também, né, uma caixa de salto, uma caixa que era de 40 centímetros. Mas esse Aquaturbo aí rapidinho, só para mostrar o que é possível, eu uso, como eu tenho praia aqui, eu levo para a praia, é mais fácil levar isso para a praia para lavar e limpar, fica muito mais tranquilo. E uso também, obviamente, dentro d'água, para um trabalho usando até a escada, pessoal, eu uso a escada da minha piscina, tá? Eu tento usar todos os cantinhos da piscina, não é uma piscina grande, então qualquer cantinho, qualquer aproveitamento, ele é bem-vindo, tá? Uso, sim, movimentos fora d'água, acho que são movimentos funcionais, muitos alunos só fazem hidroginástica com a gente e trabalham na água, né, como diz o meu amigo Fabrício de Masi, treinam na água para viver melhor na terra, então essa seria aí uma possibilidade, tá? Nesse sentido, eu coloquei aqui uma discussão muito agradável, o Fabrício de Masi me cedeu esse PowerPoint, tá? Eu concordei aí com ele, a gente pode discutir depois. A Mayra, que é do treinamento de força na água também, fez todo o trabalho de mestrado, doutorado dela nesse sentido. Então, eu coloquei aqui os 10 mandamentos do treinamento de força na água. Primeira coisa, a gente falou lá de geração prateada, né? Então, o treinamento de força, ele tem uma correlação direta. Dedicar um tempo da sua aula para o treinamento de força. Se você tem 50 minutos, 30 minutos, 1 hora, 45, não importa. Um percentual importante, né, de tempo para treinamento de força na água. A gente sabe que a velocidade, ela tem uma importância ao quadrado, digamos, né? Então, a velocidade, trabalhar perto do máximo, a execução da velocidade, e aí eu já cito o número 3, dentro de uma amplitude interessante para o movimento, ela se faz necessária, tá? Então, use as velocidades. Nessa hora, a música, ela só fica com um fator de fundo, fator motivacional, a não ser que você amarre muito bem a música para incentivar a velocidade. Ainda assim, a música não determina a velocidade que você vai colocar no movimento, tá? Aumentar a área de contato, aumentar a resistência frontal em função desses novos equipamentos, né? Tem gente roxando, isso é mó trambolho, não vai rolar, rola, faz sentido, tá? Os alunos gostam de se sentirem desafiados, e faz sentido do ponto de vista da adaptação, né, da sobrecarga do treino.
treinar com número de repetições maior do que recomendado fora d'água. Então, a gente ainda tem alguns trabalhos, alguns estudos que apontam a organização da aula em função das repetições. Então, isso também é interessante, tá? Não utilizar número fixo de repetições e sim o tempo. Então, eu gosto de usar as duas variáveis. Em geral, eu coloco uma zona de repetição, exemplo, vai fazer uma adução, abdução na horizontal. E aí eu peço para o aluno fazer entre 25 e 35 repetições em 30 segundos, tá? Então, às vezes eu uso, sim, as duas variáveis, mas vai pensando aqui nesses 10 mandamentos, o que você está utilizando, o que você nunca fez, ou o que você precisa melhorar. Treinar próximo da falha máxima, quer dizer, na água a gente entende a falha máxima quando a velocidade começa a diminuir, a amplitude e velocidade começam a diminuir. Então, tenta incentivar a voz de comando, a frase de comando, para que os alunos façam melhor, o máximo que eles puderem, tá? Planejar as aulas, né? Monitorar os treinos e, por último, agregar os saltos dentro da sua aula, né? Do seu formato de planejamento, utilizar os saltos também se faz bastante interessante. Se você for trabalhar o tempo, isso aqui eu aprendi com a Mayra, tá? No trabalho dela, nas revisões de literatura dela e tudo mais. Então, se eu quero trabalhar força potente, eu tenho aí os tempos em torno de 10, 20, 30 segundos, com 30 a 40 segundos uma velocidade de transição. Se eu quero força resistente, 1 minuto, protocolos de 1 minuto, 1 minuto e 30, 2 minutos. O que isso quer dizer? Isso significa, traduzindo para vocês, que isso está muito bem apontado na literatura, o tempo que você precisa se dedicar a um determinado segmento. Tá? Então, organize os seus treinos, olha quantas ferramentas a gente está dando aí para você ir incrementando e melhorando a organização aí dos seus treinos, certo? Então, do ponto de vista de equipamentos, treino de força, esses seriam aí os highlights para a gente ter atenção. Um outro ponto é sobre o quanto você conhece o seu aluno e de que maneira você vai saber se ele está melhorando ou não. Então, o Parquet, esse questionário de 7 perguntas fechadas, ele, por exemplo, aqui no Sudeste, né, e no Rio de Janeiro, vou falar do Rio de Janeiro, ele é obrigatório, né? Ali na recepção, quando ele vai fazer a inscrição, ele já preenche esse tipo de questionário. Então, aqui você já consegue estratificar. Vale ressaltar que esse aluno pode mentir também, né? O questionário a gente vai ter sempre esse problema. O aluno está dizendo a verdade para a gente ou não. Então, fica a dica aí da gente ir melhorando essa anamnese, né? Perguntar mais sobre os alunos, sobre a vida do aluno. Se você faz uma anamnese completa e o aluno está com você há 10 anos, eu te pergunto, quando é que você revisitou essa anamnese com o aluno? Porque ele não é mais o mesmo quando entrou há 10 anos atrás, ou mesmo há 1 ano atrás. Então, mesmo que você tenha uma anamnese ali na matrícula do cliente, você precisa, né, refazer essa anamnese. Ele continua tomando os mesmos medicamentos, ele tem os mesmos objetivos, as coisas mudam, e está mudando muito rápido. Então, fica a dica, revisite as anamneses, tá? Aqui fica uma dica de, Roxana, eu não tenho nada ainda. Então, pelo menos, isso aqui, especialmente para os professores, né? Se você não tem nada, se não tem nenhum documento formalizado ainda, algumas perguntas que você pode combinar entre todos os colegas, perguntas abertas para você saber um pouco mais sobre o seu cliente, né? Se já praticou ou não exercícios aquáticos, o horário. Essa pergunta para mim é a mais importante, né? Algum problema articular, alguma coisa especial que queira relatar. E aí, a partir disso, a gente consegue ter um pouco mais de qualidade, até na aplicabilidade da sua intervenção, certo? A outra coisa é sobre os movimentos básicos da hidroginástica. Então, esses movimentos básicos, aqui a gente está vendo a corrida, esses movimentos básicos a gente pode utilizá-lo também como avaliação de performance. Chute, eu tenho aí pelo menos 8 movimentos básicos, tá? Então, só reforçando o visual aí com vocês. O esqui, joia.
esses movimentos básicos eu posso usá-lo como avaliação de performance. Um polichinelo já modificado. Isso. O twist. Então, revisando aí a nomenclatura básica dos exercícios de hidroginástica. O bounce ou balanço para uma transição de movimentos. Isso eu uso bastante, ou como aquecimento. O pêndulo, um movimento mais complexo. Isso a gente vai ver basicamente todo. O cavalo marinho. E aí eu vou fazer com a direita e com a esquerda à frente. Quem está aqui como modelo é o professor Nino. Ainda no cavalo marinho. Um chute à frente, mas dentro da variação da flexão do quadril, com o joelho estendido, ou chute karatê, alguns artigos descrevem assim, extensão do quadril. Flexão do joelho, como uma variação. Eu imagino que vocês façam todos esses movimentos nas aulas. O barato vai ser de que maneira eu junto esses movimentos, agrupo esses movimentos. Uma variação do braço, né? E aí ele chamou de flexão do joelho 2. Show de bola. Então, eu tenho aqui os movimentos básicos da hidroginástica. O jogging, o chute, cross country ski, que a gente acaba chamando de esqui, o jumping jack é o polichinelo, o twist, o bounce é o balanço, pêndulo, cavalo marinho e as variações de chutes e saltos. Então, eu, por exemplo, eu escolho o jumping jack, o polichinelo, e peço para os meus alunos fazerem um movimento dentro sempre da mesma organização, né? Afinal de contas, é um teste, tá? De avaliação de desempenho. E elas fazem o polichinelo por 1 minuto, contando o número de repetições, tá? Eu faço isso em 3 momentos. E aí, o melhor número eu considero e faço essa anotação. Daí a 3, 4 meses, eu repito esse movimento. E a ideia é que elas tenham uma melhor performance. Essa é a minha expectativa, né? Mas a ideia é que elas tenham uma melhor performance. Se por acaso tiver um número menor de repetições, eu vou tentar compreender o que aconteceu, né? Se eu estou testando, né, vale ressaltar, se eu estou testando, eu reproduzo o mais próximo possível todas as condições para que aquele teste aconteça sempre da mesma forma, tá? Isso também é importante. É super fidedigno? Não, eu tenho alguns erros, né, reproduzíveis. Então, nesse sentido, vale a comparação daquela aluna com ela mesma, tá? Então, é uma ferramenta que eu uso de uma forma simples para fazer as avaliações. Dentro desses movimentos, né, e fazendo aqui a correlação, você, professor, atento aqui, com os planos, né, que a gente usa para cada movimento. Repare que a gente tem são muitos os movimentos dentro do plano sagital. Então, eu tenho ali o esqui, a corrida, os chutes, eles estão acontecendo no plano sagital. Então, o flexor de quadril é um grupamento muscular bastante solicitado aí nas aulas, fazendo aqui essa reflexão. Já no plano frontal, eu vou ter ali o pêndulo e o polichinelo, basicamente. E no plano transverso, eu tenho o twist, né? Ou ainda a adução, abdução na horizontal de membros superiores e de inferiores, certo? Então, de que maneira está rolando as compensações, né? Pensando na utilização desses planos e correlacionando os movimentos que eu acabei de apresentar para vocês, tá? Pensando aí em planejamento ou grupamentos que eu preciso ter atenção, eu tenho aqui, repare, eu dividi as 3 primeiras linhas em bíceps, vou voltar aqui, bíceps e tríceps,
deltoide anterior peitorais, então seriam ali as 3 primeiras linhas relacionadas aos membros superiores, ao centro de corpo, reto abdominal e eretores da coluna, e membros inferiores, flexores de quadril, quadríceps e tibial anterior. Então, quais movimentos você está bolando para esses segmentos? Ou ainda, Roxana, é uma aula de full body, eu trabalho o corpo inteiro, mas você trabalha o corpo inteiro. Ainda assim, qual é a ênfase que você dá em determinadas aulas? Enfim, então um quadrinho só pensando tecnicamente de que maneira você vai organizar os movimentos básicos e as estruturas de grandes grupamentos nas aulas, né, nos planejamentos que você vai fazer. Ainda assim, pensando em técnica, né, parte técnica, de que maneira você organiza os impactos, né? Então, a gente tem alguém de microfone aberto. A gente tem as dicas de impacto, né? A gente tem aí o rebote, o neutro ou o suspenso. Então, imagina um movimento de corrida. Imagina aí um movimento de corrida. Quando eu empurro mais o fundo da piscina na intenção de tirar o meu peitoral fora d'água, eu estou usando a técnica de rebote ou nível 1. Se eu faço o mesmo movimento com ombros dentro d'água, eu estou usando o neutro ou nível 2, com a redução de impacto. Se eu faço o mesmo movimento de corrida, e aí eu preciso da cadeira para fazer essa demonstração, sem tocar o pé no fundo da piscina, eu estou usando a técnica do nível 3, tá? Ou suspenso, como você queira chamar. Se eu tenho pelo menos um pé apoiado no fundo da piscina e o outro membro trabalhando de forma unilateral, eu tenho a técnica aí do ancorado. E por último, se eu empurro mais o fundo da piscina, trago os 2 joelhos no peito, por exemplo, com a maior força possível, eu tenho a técnica do elevado ou o propulsivo. Tá? Então, essas nomenclaturas já existem de longa data. Quem criou isso foi a Aquatic Exercise Association. Então, a mim, me incomoda muito encontrar na internet, né, pessoas se apropriando disso como se fosse uma criação. Então, não, isso já existe e está muito bem documentado há mais de 35 anos. Tá? É importante a gente frisar isso, certo? Da musicalidade. Outro ponto que muitas vezes deixa as pessoas com desconforto ou com dúvida, usar música ou não usar música. Não tem certo nem errado. Você pode optar por não usar música. Faz no silêncio, faz na voz de comando, ok. Ou ainda, usar a música como fundo musical. Só fica lá, né? Preenchendo o vazio daquele espaço. Eu, particularmente, uso a música como ferramenta. Eu levo um tempão planejando a aula de acordo com o programa que eu quero aplicar e a música. O tipo de música, o lugar que eu vou, para cada lugar do mundo, ou para cada lugar desse país, desse nosso país que eu vou, eu tento levar uma música que está tocando naquele lugar. Roxana, como é que você faz? Eu invisto nisso. Eu tenho um profissional, né, um DJ profissional que trabalha comigo há mais de 25 anos, né, que me ajuda muito. Eu estou mais tempo com ele que qualquer outro relacionamento. Então, eu invisto porque me dá muito conforto, é prazeroso para mim também, né? E eu percebo que tem um resultado lúdico, né? A música traz essa ludicidade nas aulas, né? E além de usar também como dupla tarefa. Então, da musicalidade, eu fiz aqui 9 passos, tá? O público-alvo, eu penso no estilo em função do público-alvo, mas não fico usando só o estilo daquelas pessoas, eu vou mudando também, tá? O protocolo de treino, como eu disse para vocês, eu tenho o treino atrelado à música. A abertura da aula e fechamento são extremamente importantes, as pessoas lembram disso, tá? Lembram disso. O BPM, o batimento da música, de acordo com os estímulos que você vai dar. Sobre a localização, né, do equipamento, né? Localização do player. Então, eu preciso ter acesso para pausar ou usar tecnologia. Eu faço muita coisa agora no meu celular. Afinal de contas, a gente aí com o Bluetooth facilitou muito, né? Nesse aspecto, ou no celular, no relógio. No relógio eu já tentei, não me adaptei. Tem gente que faz muito bem. Eu preciso enxergar melhor no celular.
tem um plano B, né, num offline, deu, som queimou, deu ruim, de que maneira você vai conduzir essa aula, né? Se você vai usar um aparelho que seja resistente hoje ao ambiente aquático, então a JBL, ela oferece essa ferramenta, né? E ter um aparelho sempre de reserva. É sempre importante você ter um ali, mesmo que seja um cracudinho, né, que a gente chama, um velhinho, é importante que você tenha um equipamento para te dar esse suporte, né? Então, tudo isso pensando naquela aula incrível, naquela experiência que o cliente vai ter para que ele tenha desejo de voltar. Como curiosidade, esses formatos de aula, né, os formatos aqui mais usuais, tem uma recomendação, uma zona de BPM recomendado para cada tipo de aula. Então, olha lá, Shallow Water, né, o primeiro, de 125 a 150. Vou pegar aqui, ó, Older Adults, para a população sênior, de 120 a 145. Se você reparar, né, o 130, muitas vezes as pessoas me perguntam qual o BPM você recomenda para alguém que está começando. Cara, o 130, ele abraça, ele transita em todos os formatos de aula, em todos os formatos de aula. Então, 130 seria aí uma recomendação para você começar, tá? Do plano de aula, eu tenho um aquecimento largo, onde dentro desse aquecimento eu coloco os educativos para os movimentos que eu selecionei para serem utilizados, tenho a série principal e a volta calma. É desse formato que eu faço, pessoal, todos os dias. Eu estou dando aula agora de domingo a domingo. Então, todos os dias. Tá? É esse formato. Mas para aula de 30 minutos, é esse formato. E para aula de 1h10, é esse formato. Beleza? Então, eu coloco os educativos já no aquecimento. Quais aulas, quais tipos de aulas a gente pode ter? Aulas contínuas, os clássicos, né? Contínuo crescente, decrescente. Se eu tiver duas variáveis de contínuo no mesmo treino, eu tenho aí um contínuo misto, né? Assim como os intervalados. E os intervalados podem ser aeróbicos, anaeróbicos, ou misto, se eu tiver duas variáveis de intervalado numa mesma sessão, eu também tenho esse intervalado misto. Acho que são nomenclaturas que a maioria, imagino que todos reconheçam. De qualquer forma, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai falar, na hora no espaço do bate-papo, a gente esclarece em relação aos tipos de treino. Do Fartlek, para as aulas não planejadas de hidroginástica, a maioria tem cara de Fartlek, né? Aulas com estímulos variados, né? Sem rigidez em relação aos tempos, então acabam que as aulas têm muito essa cara aí de Fartlek, ou de contínuo misto, tá? Tem muito essa cara. Das coreografias, né? Então, eu sou uma professora que trabalho pouco com as coreografias, uso muito dentro desse aspecto da progressão linear, que é sem um padrão definido, da pirâmide, quando eu coloco ali uma corrida, um chute à frente e um esqui, e estabeleço 8 repetições para cada movimento, e na volta seguinte, né, no momento seguinte, eu faço 16, e no momento seguinte eu faço 32 tempos, repetições para cada movimento, eu estabeleci uma pirâmide crescente. E se eu faço exatamente ao contrário, seria uma pirâmide decrescente, certo? Do método inclusivo, eu ensino a corrida, o esqui. Volto para o primeiro movimento, faço a corrida, o esqui e o chute atrás. Volto para o primeiro movimento, a corrida, o esqui, chute atrás e agora um twist. Então, a cada bloco, eu vou enquadrando, ou melhor, inserindo um determinado movimento. Se eu cantar aqui para vocês, segura o tchan, amarre o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Tem certeza que tem alguém aí que já fez o movimento da mão, tá? E aí já entrega a idade e tá tudo bem. Então, esse é um ótimo exemplo, né, de estilo coreográfico de pura repetição ou padronizada, quando eu tenho num refrão um movimento que eu repito e fica muito fácil de aprender, de absorver, tá? E técnica de superposição, colocando um exemplo lá da corrida, esqui e chute atrás. Esse seria o bloco.
volto no primeiro, né, no primeiro exercício, tiro a corrida e substituo pelo polichinelo. Polichinelo, esqui, chute atrás. Volto a corrida, que seria o primeiro movimento, tiro o esqui e faço um chute à frente e um chute atrás. Ou seja, você vai fazendo a substituição desses movimentos. Para trabalhar a memória, para trabalhar dupla tarefa, a superposição é uma técnica bastante interessante, tá? Dos métodos mais comerciais, no IMRAP, né, as many repetition as possible. Então, é um método bastante interessante aí, vou correr, bastante interessante, onde você sugere movimentos a serem feitos em um bloco de tempo, e você vai repetindo aqueles exercícios o máximo de vezes possíveis, tá? E faria a anotação dessa quantidade de movimentos. No dia a dia, eu faço uma derivada desse IMRAP, que é o AFAP, as fast as possible. Então, eu peço os mesmos movimentos, trabalho com as repetições dentro do tempo, mas eu não me preocupo em fazer essa anotação quantitativa, tá? Então, essa seria aí a variação desse IMRAP. Do Tabata, acho que é um clássico, né? Acho que a maioria aqui conhece o Tabata, onde você tem 20 segundos de estímulo para 10 segundos de recuperação passiva. Vale ressaltar que o Tabata ele foi criado com um treino de bicicleta, que era pedalar 20 segundos o mais rápido possível e descansar 10 segundos de forma passiva por 8 momentos, completando 4 minutos de tempo, né, de exercício. Então, o que a gente enxerga hoje é um mini circuito usando o Tabata, tá? Então, enfim, o importante é que você reconheça a estratégia. Eu estou colocando algumas aqui para vocês, tá? Mas o barato é você reconhecer a estratégia e saber o porquê que você está fazendo isso. O EMON, Every Minute on the Minute. A maioria conhece isso, sobretudo na natação, onde você oferece uma atividade para ser executada em até 1 minuto, e se você acaba em 40 segundos, o que você faz com o resto do tempo? Você descansa, tá? E a gente tem as derivadas, então vou colocar aqui essas duas derivadas ao mesmo tempo para vocês. O Death By, que é o treino da morte, com o EMON 2, ou seja, ao invés de ter 1 minuto para completar a tarefa, você teria aí 2 minutos. O que é o Death By? Digamos que você teria que fazer 20 esquis, 20 chutes à frente, 20 polichinelos, em 2 minutos. Fez lá em 1 minuto e 40, descansou 20 segundos. No momento seguinte, ao invés de fazer 20, faria 21 repetições de cada. E depois, 22. Ou faz de forma mais exponencial. 20, 20, 20, nos próximos 2 minutos, você faria 25 de cada movimento, ou 30 de cada movimento, 40 de cada movimento, até o sujeito não conseguir executar a tarefa no tempo proposto, de 2 minutos. Daí o nome Death By, tá? Roxana, você inventou isso? Eu não inventei nada. Eu estou utilizando o que tem na literatura de treino e trazendo essas ideias para dentro d'água. Assim como o shipper, né? Um treino com muitas repetições e muitos movimentos. Então, você tem ali um bloco de movimentos para serem executados, e aí você tenta terminar dentro de um tempo proposto, que seria o for time. Estou fazendo um 2 em 1 aqui, tá? Que seria o for time. Então, digamos que você tenha 20 polichinelos, 20 abdominais, 20 esquis, 20 chutes à frente para terminar num for time de 15 minutos. Então, você vai se esforçar para fazer toda aquela tarefa em até 15 minutos. Em realidade, menos que 15 minutos. A ideia é que a gente termine no menor tempo possível, mas o seu tempo máximo é de 15 minutos. Eu, por exemplo, eu tenho tempo máximo para falar com vocês, eu tenho mais 10 minutos. Meu for time vai acabar em 10 minutos, certo? Coloquei aqui para vocês uma comunicação de uma aula, vou rolando aqui e vou comentando. De uma aula indiana, de uma professora indiana, que está sugerindo uma aula de crossfit na água, tá?
A gente vai só olhar aqui um pouquinho. Ela está dizendo que vai fazer 5 exercícios no máximo de velocidade possível, tá? E aí ela já te convida a ir para a piscina para um push-up. Uma aula de CrossFit. Vê se isso está te trazendo a sensação de CrossFit. Vamos pensar na comunicação. A gente vai olhar aqui um minutinho, tá? O esqui saiu errado por digitação, mas observa aí o esqui dela. Se isso é uma velocidade máxima. Que ela falou que ia fazer isso, tá? Beleza, enquanto a gente vai observando os movimentos, é muito importante, é mais um recado, né? Se você diz que vai fazer alguma coisa, um protocolo, um tempo de duração, né? Que você faça exatamente o que você está propondo, do mais simples ao mais complexo. Bastante atenção e carinho com os nossos alunos, né? Para que a gente sempre aumente a credibilidade na hora da informação, certo? Então, para mim, essa aula, ela não cumpriu a comunicação que ela sugeriu ali na hora da abertura da aula. Dentro desse guarda-chuva, né, de fitness aquático, a gente também tem as aulas flow, as aulas de aqua pilates, aqua yoga, do ai chi, as aulas de alongamento, mais aulas ou sessões passivas, né, de Watsu. Então, tudo isso está dentro do guarda-chuva do fitness aquático. Essa imagem é um mesociclo meu, tá? Um planejamento meu, que eu coloco o tipo de treino, a ênfase no grupamento muscular e ainda os equipamentos que podem ser utilizados. Então, isso me ajuda muito na correria do dia. Eu perco um tempo, né, num domingo, último domingo do mês, último sábado do mês, para planejar isso, mas depois fica muito mais fácil, inclusive, de não cumprir o planejamento, dependendo do que aconteça, né? Sei lá, vou pegar aqui no dia 13, step, luva e caneleira livre. Cara, a luva rasgou, a luva molhou, manchou, eu tenho outros 2 equipamentos, tá? Então, o planejamento, ele é sempre muito bem-vindo para te trazer um direcionador, óbvio que não é engessado, mas ajuda muito nessa organização aí do seu dia a dia. Últimos recadinhos, a gente já está indo aqui para os créditos finais. Evite demonstrações de alto impacto, né? A cadeira para demonstrar ela é muito bem-vinda, então sugerir uma cadeira mais baixa ou uma cadeira de bar. Calçado apropriado, nada de dar aula descalço na piscina. Se você está descalço é para você trabalhar dentro d'água e tudo bem, né? Na beira d'água que não dá. Utilizar um equipamento, né, para amortecer o seu impacto, um colchonete. Roupas apropriadas, hidratação. Dicas não verbais, né? Demonstrar gesto, fazer um gesto que o aluno identifique a sua modificação, a sua mudança de movimentos, enfim, para você economizar a voz. Atenção aos aparelhos elétricos, né, no entorno da piscina, e conduzir a aula ao invés de fazê-la. Por fim, eu acho que a gente tem que ter uma reavaliação diária. Todas as vezes que eu acabo uma aula, eu reavalio se foi bem. Tem aulas que eu fico muito feliz, tem outras, nossa, podia ser melhor aqui, melhor ali, longe dessa perfeição, né? Preciso ter um ambiente limpo. Hoje tem aluno que vai embora pela limpeza, pessoal, isso é muito sério, especialmente no parque aquático, no espaço aquático. Você precisa ter um espaço livre para selfie, o aluno gosta disso agora. Não dá para a gente fechar os olhos e deixar o parque aquático maltratado, né? Ele tem que estar bonito, tem que ter uma parede linda, tem que ter um espaço sem o ferrugem, porque o aluno tira foto ali dentro. A gente precisa observar as interferências, o quanto que a gente interfere também na aula do outro, né? Sobretudo nas aulas com outros colegas, né? Da música, das intercorrências, né? Ou dos acidentes, das intercorrências com equipamentos, como é que a gente faz. Atenção aos feedbacks, né? As reações imediatas
A gente precisa estar bem informado, portanto, a comunicação dos gestores, professores, coordenadores, estagiário, ela precisa estar muito alinhada, né, para que a gente não recorra no erro que teve uma obra e você não sabia e ali está sujo, você fica vendido, o professor fica vendido nessa hora. Então, muito carinho nessa comunicação, né, de quem está gerenciando aquele espaço. Então, verificar os equipamentos antes e depois das aulas, então, se está bom, se está adequado, se está quase rasgando, tira de linha, né? Quantidade, muitas vezes não tem a quantidade para todos os alunos, então de que maneira você está organizando o seu almoxarifado, tem lá o quantitativo certinho? Ou você diz que tem 10 espaguetes e na hora de usar só tem 5, né, de boa qualidade. Os equipamentos estragam, então é muito comum da gente olhar os parques aquáticos e ter os investimentos de equipamentos e acha que vai durar 5 anos, né? Espaguete é um ótimo exemplo disso. Você corta o espaguete no meio, daqui a pouco você está cortando em rodelinha, né, para jogar. Tudo bem, aproveitar até o fim, mas a reposição, ela precisa estar montada. Novos protocolos sempre, eu vou estar lançando, já fiz aqui o lançamento no Rio, o Hydrox, você já deve ter ouvido falar do Hyrox. Meu nome é Roxana, fica muito fácil fazer esse trocadilho, então o Hydrox é exatamente esse protocolo de competição que está acontecendo agora, né, na parte terrestre, em uma substituição, talvez essa palavra não caia bem, mas um produto diferenciado aí do CrossFit, o Hyrox, e eu estou trazendo o Hydrox para a piscina, tá bem bacana esse protocolo. Da comunicação, a Gaia, né, voltando ali da comunicação, a Gaia, a italiana, ela faz isso de forma muito bacana, a roupa dela, o cabelo colorida, né, um maiô coloridaço, uma calça mais baixa, enfim, ela criou um estilo. E isso vai impactando, né, a ponto das pessoas acharem que é uma super novidade. Muito legal, parabéns para ela, incrível. E por fim, bastante carinho e atenção com a jornada do cliente. A aula não é só o que acontece dentro da piscina. É o estacionamento, a gente já ouviu falar, acho que agora para quem estava lá no S4, isso foi muito bacana, né? É o estacionamento, é a recepção, é o banheiro limpo, né? Onde entregar a bolsa, o cafezinho, enfim, todos esses detalhes, eles são muito, muito relevantes. Pensando aqui no ForTime, entregando dentro do previsto e abrindo aí para as perguntas, colocações, para a gente aproveitar ao máximo esse encontro. No mais, para quem tirou foto, coloca lá no Instagram, marca, para a gente ir ajudando nessa nossa comunicação, nessa nossa comunidade, nessa nossa conexão e bem-estar para todos. Gente, muito obrigada. Maravilha, Roxana, que aula espetacular! Vamos lá, pessoal, vamos organizar as perguntas, enquanto vocês vão aí pensando quem vai levantar a mão, eu queria fazer uma consideração aqui final, Roxana. Eu penso da mesma forma que você, quando a gente fala da importância do planejamento, né? E eu acho importante a gente frisar isso agora no final da tua aula, já que a gente tem um grande número de professores aqui te assistindo, né, Roxana? Então, com uma variedade tão grande de equipamentos, com uma variedade tão grande de movimentos, de planos do movimento, de exercícios, de música, enfim, com uma variedade tão grande de elementos, não dá mais para chegar na borda da piscina sem aula planejada, né, Roxana? É imprescindível o professor desenvolver alguma forma de colocar esse treino aquático no papel. Exatamente, eu acho que hoje a gente veio enfatizando, né, o quanto que é importante que também, Mayra, o professor tem essas ferramentas. Exato. Então, ele planeja, mas ele planeja em função da estrutura que ele tem para planejar. Vale ressaltar, ele também pode planejar sem equipamento nenhum, né, sem música nenhuma, mas ele vai ficar limitado. Então, bastante carinho, né, nessa introdução de novos elementos, novos equipamentos, um olhar de tecnologia também para o parque aquático, né, para a piscina, onde vai acontecer a hidroginástica, eu acho que é relevante. Exatamente. Então, vamos lá, pessoal. Quem vai levantar a mão aí? Maria Cristina. Obrigada, parabéns, arrasou. Foi, assim, muito, muito claro, muito bacana. E eu acho que, assim, realmente, as academias só pensam na natação em si,
elas deveriam investir um pouquinho mais na hidroginástica, não só o espaguete. Os materiais todos que nós temos aí, gente, tem muita coisa boa. E uma dica que eu dou para vocês, já que ela tem o trabalho todo incrível de fazer as músicas, tudo, pode pegar os CDs. Hoje não tem mais CD, mas ela manda online. É muito legal e é fantástico, porque você é menos um trabalho para vocês. Obrigada, parabéns a todos. É verdade, Cris, com tanta novidade sendo lançada, né, a hidroginástica não pode ficar parada como ela era 20, 30 anos atrás, né, nem há 10 anos atrás. Então, realmente, o investimento constante que a gente tem nas nossas academias, e agora eu falo como proprietária, e a Cris também e a Roxana também já é PJ, né, então a gente faz um investimento na manutenção e nos equipamentos da natação infantil. Então, por que também não fazer na hidroginástica? Sendo que a gente viu aqui com a Roxana a quantidade de novidades que tem aí disponíveis, né? São muito grandes. E, de novo, com planejamento aí do gestor também, né? Tudo é possível. E isso aí é muito importante para a gente estar renovando e mantendo o nosso público aí do fitness aquático. Muitas vezes, Mara, as pessoas colocam a quantidade de alunos não execuível com a quantidade de investimento. Por exemplo, eu dou aula para 40 alunos, como é que eu vou ter 40 peças ou 40 pares de determinado equipamento? Pessoal, pensa com carinho nos circuitos. Os circuitos são muito bem-vindos. E não é um circuito tradicional. Eu trabalho circuito intra-estações. Então, se eu tenho 12 pessoas numa turma de, vamos pensar em 60 pessoas, 10 estações, 6 pessoas em cada estação, eu ainda não preciso ter 6 equipamentos, basta ter 3. 6 pessoas, 3 pessoas dentro da mesma estação, 3 com equipamentos, as outras 3 fazendo exercício na borda. Acabou. Perfeito. Né? Eu não preciso ter para todos, então esse planejamento vai resolver. Planejamento, né, Roxana? Mais uma vez, planejamento. Vamos definir quais vão ser essas estações, qual vai ser os exercícios, qual vai ser o tempo de execução. Então, com planejamento, a gente resolve aí esses problemas. Roxana, deixa eu ler aqui para você, ó. Márcia Ortiz, parabéns, Roxana, conteúdo de excelência. Mauro Roriz dos Santos, parabéns, Roxana, você é muito diferenciada. Denise excelente, Roxana, parabéns. Marusca, parabéns, muita clareza e objetividade desse assunto tão rico. Fábio, parabéns, Roxana, show de bola, você é 10. Roxana é unanimidade, como eu já falei, do norte a sul, né? Quem mais, pessoal, tem pergunta? Eu não sei se você não viu minha mão. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu levantei a mão, não sei se tem alguém na minha frente, você me fala, tá? Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Vai você, pode ir, Ana. Posso? Então tá. Roxana, a gente que roda bastante por aí, faz visita e vê várias piscinas, vários estilos de aula, né, vamos dizer assim, e uma coisa que eu queria saber, como você indicaria, ou que dica você daria para o professor que tem essas turmas tão cheias, na hora de corrigir, né? Porque é muito importante fazer o exercício da maneira correta, né? Mesmo dentro d'água, pode causar lesões por uma coisa mal feita. E a gente sabe também que eles falam que alguns alunos gostam muito de conversar, trocar receita, como você disse, né? Então, assim, eu queria que você desse uma dica de como você faz nesse momento, que é tão importante, né, da aula, dessa correção, dessa intervenção para um movimento bem feito. Excelente, Ana. Eu tenho uma capacidade de corrigir no máximo 20 alunos. Passou disso, eu, Roxana, estou falhando. Então, a primeira coisa é importante que o professor reconheça a sua limitação. Né? Se eu estou num evento para 60 pessoas, 100 pessoas, eu não vou conseguir enxergar todos. E aí, as frases de efeito para correção, elas são extremamente importantes. Exemplo, abre o peito, ative esse abdômen, corrija essa mão. Enfim, você vai ter certamente, o professor certamente tem frases de efeitos que acabam sendo genéricas, mas que atingem o aluno. E vira um mantra. Eu vou falando, eu faço isso em eventos, porque eu não estou vendo todo mundo. Né? E tem muita gente fazendo errado, mesmo o professor. E está tudo bem, ele está ali no espaço. Né? Então, esse carinho é importante. Se eu tenho essa limitação,
eu peço ajuda ao meu gestor. Existe a possibilidade de eu ter um estagiário? Eu treino esse estagiário, eu me comprometo a treinar esse estagiário. E eu divido a bola com o meu gestor. Pode ser uma dica, tá? E aí é trabalho de time. Se eu quero melhorar o nível técnico da minha entrega, e a correção, ela realmente faz parte disso, essa seria uma possibilidade, tá? A outra pergunta, você fez mais uma pergunta, fez um... Desculpa. Não, era mais assim, qual a dica que você dá realmente para ele poder corrigir com eficiência, vamos dizer assim, por conta de um exercício mal feito, não só por conta de quantidade também, mas às vezes ele fica muito parado num lugar, né? E eu acho que, lembrando uma coisa que você falou, que eu estava bem atenta aqui, que você disse assim, olha, às vezes não é tão importante você executar, ficar executando, mas acompanhar o aluno, né? Entendeu? Uhum. Então, acho que nesse sentido, tanto pela quantidade, que às vezes é muito alta, mas também se tem, às vezes, poucos alunos, tipo 20, como você falou, mas também não está tendo a efetividade na correção. Né? Exato. E a conversa, você falou da conversa, não, do ponto de vista, para fechar, então, da correção, eu demonstro com qualidade também 3, 4, 5 vezes. Eu não fico fazendo aula com o aluno. Não dá. Não dá. Eu não consigo dar 8, 9 aulas por dia com qualidade, né? Haja quadril, haja joelho, não tenho condições. E eu vejo muitos amigos parando, né, por conta de problemas físicos, param de dar aula de hidroginástica porque é cansativo, não é fácil. Uma coisa é você trabalhar na sala, no salão de musculação, no ar-condicionado, outra coisa é você estar na beira da piscina com mais 3 colegas falando também, é ruidoso o ambiente, tá? Então, tudo isso é relevante para você manter a qualidade, o padrão lá no alto, né? Da conversa, eu começo a minha aula dizendo o que vou fazer. Olha, hoje é o dia do Tabata, eu explico a aula, eu gasto menos de 1 minuto para dizer o que vai rolar naquela aula. Já é uma chamada de atenção, né? A música é uma outra interferência de atenção, porque se é uma música flow, de fundo, tem uma hora que você nem sabe se é Lulu Santos ou Kid Abelha, tudo a mesma coisa, vai rolando. Agora, quando tem umas explosões, e para quem me conhece sabe que eu faço isso, né, uns telefonemas agora eu usei pra caramba o Big Brother, brinquei muito com o Big Brother, mesmo elas odiando e riam, tudo isso é uma interferência do ambiente que faz a mudança de atenção. E aí traz a ludicidade ao meu favor. Eu demoro um tempão para montar, mas uma vez montado, eu aperto o play e vou embora. Né? Então, realmente, a ferramenta a música, ela me ajuda na conversação. Beleza. Maravilha. Obrigada, Ana. Ana. Agora temos a Elaine Maniglia com uma pergunta. Fala, Elaine. Áudio, Elaine. Mais uma vez, parabéns, né, Rô? É um prazer estar te escutando, né? Obrigada. A nossa mestre, né? Roxana, a respeito do jump, né, que veio com aquele elástico agora, fala um pouquinho mais dele, porque estou renovando os nossos jumps e eu gostaria de saber. Então, Como o é que tá italiano... a segurança? Eu vi que é uma segurança muito melhor, né? E tipo até assim, a efeito, né, a título de efeito, do tanto do elástico ali segurando, como os grampos lá, né, que eles são realmente muito fortes, dá uma estabilidade imensa. Então, é isso que eu queria saber. Então, a gente viu isso na Itália, já tem mais de 10 anos, e junto com a Hidrobike, ela conseguiu trazer, inclusive, na dimensão. Se você reparou que eu coloquei na foto estacionária, é maior do que está no vídeo, tá? Porque existem essas duas proporções. Então, sendo maior, dá mais segurança ainda. Entretanto, esbarra na estrutura da sua piscina. Você tem espaço para guardar isso? É uma pergunta que você precisa fazer antes de investir. Qual a outra saída? Tirar essas molas e substituir pela corda. Onde vende essas cordas? Na casa de cordas em São Paulo. Mesmo aqui no Rio, não tem esse fornecedor. Você vai encontrar na Amazon, ou vai ali, passo o fornecedor aqui, eles vendem a corda por quilo, 1 quilo de corda
dá para eu trabalhar, são 1 quilo de corda, são 13 metros de corda, dá 2 jumps. Então, por exemplo, a Tereza da Velox, ela pegou os jumps antigos, aqueles velhos mesmo da... Ai, fala uma marca aí das antigas. Físicos, tá? Físicos, isso. Aí ela trançou e tá tudo amarradinho. Não é o original, ainda tem um espaço entre o aro, mas resolveu o problema da água salgada, das molas, da insegurança para usar com crianças. Quer comprar um novo? Vai Corda ali no elástica? Hydrobike, na Corda corda. elástica? Isso, no Jump, tá? Tá. Casa das Cordas, depois se precisar, eu passo aí o fornecedor, custa R$ 99,00 1 quilo de corda, para 2 jumps. Olha, pensa no investimento, olha quanto que melhora. Outra, tá afrouxando o elástico, tu vai ali e puxa. Dá uma ajustada. Aquela semana da manutenção dos equipamentos, você vai dar uma geralzona, é o dia de puxar o elástico do jump. Então, eu acho bem melhor. Não tem o jump, quer comprar um novo, quer renovar por conta da área maior, e vai falar com a Hydrobike, que nesse momento é o equipamento que temos igual, o jump igual ao da hidroterapia, que é a marca italiana, que foi copiado, eu não queria usar essa palavra, mas tá essa aí, vai. Inspirado, pronto, foi inspirado, tá? E ficou bem legal, porque não tem jeito, os equipamentos da Europa, sobretudo os italianos, eles mandam muito bem, cara, é impressionante, o design, a finalização, nós brasileiros somos, a gente engatinha muito para chegar perto, tá? Então, a Hydrobike conseguiu do Jump e ela fez na íntegra, ficou bem legal. E só para complementar, os jumps, por exemplo, são melhores, dá para usar para as crianças, que é bem utilizado para as crianças, eu coloco e isso funciona bem. E mais ou menos a durabilidade de cada elástico aí e tal é 1 ano, vai, 1 ano e pouco. Se usar bastante, né? A gente usa direto. Pronto. Maravilha, Elaine. Acho que Obrigada, mais gente obrigada. anotando essa questão, né? Quem mais, pessoal? Mais alguma pergunta aí para a Roxana, para complementar, para finalizar a nossa aula? Muitos insights, muitas anotações. Também, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quem estiver depois assistindo a gravação, quiser seguir a Roxana nas redes sociais, eu tenho certeza que também ela é uma professora super disponível, né, Roxana? Sem dúvida. Pode chamar ela lá no Instagram, fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, quem estiver assistindo depois a aula gravada. Perfeito, perfeito. Mas, de um modo geral, é essa arrumação que a gente precisa, né, Mayra? Essa atenção para um grupo em potencial, quer dizer, até os horários, de repente, os horários que a natação infantil não deu certo, talvez seja interessante você abrir uma aula de hidroginástica ali, né? Então, é revisitar, olhar esse quadro de horários, aproveitando que a Renata Rodrigues trouxe aí no encontro passado, e compreender se não cabe uma demanda aí de novos horários, né? Maravilha, Roxana. Eu sempre costumo dizer que a Renata falou isso também na aula dela, né? Cada cidade aí vai adequando a sua piscina e a sua grade de horários à sua realidade, né? Eu tenho às 7 da manhã hidroginástica para a terceira idade, porque elas querem fazer às 7 da manhã, porque elas têm muita coisa para fazer ao longo do dia. Então, às 7 da manhã, no inverno de 5 graus, as idosas estão aqui na piscina. Funciona para mim, né? Não sei se funciona na cidade de todos vocês. Enfim, Márcia Ortiz levantou a mão também. Fala, nossa presidenta. É isso mesmo. Eu queria agradecer aí a Roxana, né? Pronto, vai. Eu queria agradecer, eu e a Ana estamos juntas aqui, aí deu microfonia. As duas presidentas. E aí, o seu aceite ao nosso convite, né? A ABAQUA é uma associação que traz junto aí, traz um pensamento coeso e muito impulsionador, né, para essas 85 escolas de natação brasileiras. E esse ano as equipes estão sendo absorvidas. Por quê? Ano passado a gente fez ali uma pesquisa diagnóstica e a gente viu que faltava vamos dizer assim, um movimento nesse sentido
para que o gestor também fosse melhor apoiado, porque às vezes a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, trazer esses eventos para a equipe, para as equipes, para os professores, chegar até lá na ponta, né, onde a entrega está de fato acontecendo, é um desafio, né? É um desafio, cada dia a gente faz um pouquinho melhor, a gente pensa, vê os detalhes, mas eu queria muito que as equipes todas pudessem aproveitar, porque Roxana, meu Deus, é uma celebridade, né, do hidrofitness, é alguém assim que talvez a gente individualmente não tivesse acesso, as equipes não tivessem condições de acesso. E aí, eu estou muito feliz, acredito que a Ana também, a gente está muito feliz em poder oferecer, né, ter planejado e oferecer isso dentro de um grupo tão forte como é a Beaqua. E os professores aproveitem, tem mais aí pela frente, né? A gente tem ainda mais 3 etapas voltadas para a equipe no decorrer do ano. É a nossa invenção aí desse MBA aquático, é uma sementinha que a gente está plantando aí e vai deixar aí para os próximos presidentes. E é isso, eu acho que está todo mundo podendo surfar essa onda aí desse conteúdo maravilhoso que a Roxana entregou hoje. Eu estou muito feliz, meu coração chega a estar quentinho. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Porque, como a gente falou, um grupo heterogêneo, mas um grupo a fim de crescer, de trocar, de compartilhar, sem vaidades, né? Então, isso tudo traz, a gente ganha tempo, qualidade, experiência, e é isso. Feliz de poder participar na íntegra dessa construção, né? E vamos em frente, por mais aulas. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, com licença, tá, Mayra? Que a Mayra é mediadora hoje, né? Além de estar com a Roxana, a gente tem a mediação da Mayra. Tá de sacanagem. Então, vamos lá. Mas o seguinte, no final do ano, a gente tem que é a conversa de borda, né? Que a gente criou. Eu adoro dar nome às coisas, né? Meu carro tem nome, meu óculos tem nome, então eu adoro dar nome às coisas. E uma das coisas que eu gosto muito é essa conversa de borda, Roxana, que a gente vai convidar todo mundo que esteve com a gente durante esse ano para fazer meio que uma mesa redonda com os profissionais e convidar todos os professores para assistir, para a gente estar lá só respondendo. Pergunta o que quiser que a gente vai ajudar aqui e responder. Então, tem esse spoiler aí, tá, Roxana? Então, se prepara que vocês vão voltar. Bora, tamo junto. Aqui no Rio é isso, tamo junto. Maravilha. A gente pode perceber o quanto que a Beaqua está inovando a cada ano da nossa associação. E aí, em nome da Beaqua, também faço aí um agradecimento à professora doutora Roxana por esse teu tempo de doação aqui conosco. Parabéns mais uma vez pela tua aula. É um prazer poder estar contando contigo, que já faz parte aí da Beaqua desde lá do nosso comecinho, né? E sempre com a tua simpatia, a tua entrega, o teu conhecimento de alto nível. Como a Márcia disse, o coração fica quentinho, nós somos poder contar contigo aqui no nosso grupo. E obrigado a todos que estiveram aí nos assistindo online, para quem vai assistir a gravação, tenham uma boa aula também. E, Márcia e Ana, mais alguma coisa? É isso? Salvar a gravação aí, né? Salvar a gravação. Ana, então, de norte a sul, beijos para todo mundo, abraços, uma boa semana, feliz Páscoa, parabéns. tomando feriadão aí. Parabéns a todos. Feliz Páscoa. Feliz Feliz Páscoa para todo mundo, isso aí. Bom coelhinho da Páscoa. Bom coelhinho.